Legal. Gente, hoje é dia 10 de julho e na reunião de hoje vamos estudar na terceira parte futuro desenvolvimento e iniciação do ser humano, que está lá no Conceito Rosa do Cosmos. Nós estamos no capítulo 16, desenvolvimento futuro e iniciação, a segunda e última parte do assunto a palavra criadora. Lembrando que a primeira parte já está publicada lá no nosso canal do YouTube, né? E no playlist Reuniões Dominicais de Estudos Rosa Cruzes. Aí é só acessar lá e pegar a primeira parte para poder dar a sequência. E também a gente é bom saber que esse é o último assunto desse capítulo. Então, o capítulo 16 termina com esse assunto maravilhoso que é a palavra criadora. E nessa segunda parte, para fechar esse assunto, nós vamos estudar umas coisas muito interessantes. A primeira, vou fazer uma recapitulação bem rápida do que vimos na primeira parte, para que todos fiquem no mesmo nível de informação, né? E é importante recapitulação dentro da recapitulação, isso é uma das leis fortes desse esquema de evolução e da nossa vida. Depois nós vamos estudar também como o nosso processo criativo ajudará em especial uma onda de vida. Então nós vamos descobrir qual é a onda de vida que nós vamos ajudar, né? E que já evolui, inclusive, entre nós nesse esquema de evolução. Vamos ver quem é. Outra coisa que vamos estudar também é o que acontecerá com os nossos 3 veículos espirituais, a saber, espírito divino, espírito de vida e espírito humano. O que vai acontecer com cada um desses até o final desse esquema de evolução. E por fim, mas não menos importante, o que acontecerá depois que terminar esse esquema de evolução. Interessante, né? Não é nada de apocalipse, tá? É uma coisa bem mais pé no chão e bem mais filosófica do que o apocalipse em si. Então, vamos começar a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, vamos recapitular um pouco o que vimos lá na primeira parte sobre o assunto, que vai ser bem interessante até para a gente consolidar algumas coisas que poderiam ficou aí meio soltas, né? Ou até para a gente lembrar também. Bom, uma das primeiras coisas foi o seguinte, nós estudamos que o uso da palavra e como a nossa força sexual criadora foi dividida para que a própria palavra pudesse se tornar criadora. Por isso é que o estudante Rosa Cruz deve se esforçar para controlar as palavras que ele profere e se conscientizar do seu poder. Aliás, esse é um dos itens interessantes, porque leva a outra característica muito própria do estudante Rosa Cruz, que é preservar o silêncio, não é? Como diz um belo pensador cristão. Devemos pregar o evangelho, se precisar, e só se precisar, falando. Interessante, né? Então, nós, estudantes Rosa Cruzes, nós conhecemos a razão dessa disciplina, né? Sabemos que a nossa maneira de falar revela muitos nossos pensamentos e desejos. Tem até uma piadinha assim, ó. Quando eu, Paulo, falo para você de Pedro, você fica conhecendo muito Paulo. Entenderam, né? Então, por isso. Bom, é assim que vamos nos conduzindo, a gente vai descobrindo, vai discernindo, vai percebendo o significado real de cada palavra, né? Através dos nossos pensamentos e desejos. Nós somos bastante sensíveis para mudar nossa atitude para com os outros. Mas será que nós não tropeçamos na tentação de falar a má palavra? A palavra quando não deve ser falada? A maioria de nós sim, né? Nós também, outra coisa a gente priva muito as pessoas da sua liberdade de agir por causa da palavra impensada, né? Nós usamos a palavra, inclusive, para inibir muitas
pessoas, muitos pensamentos e desejos de outras pessoas? Ou será que a gente mostra o nosso desejo de dominá-los? Ou será que a gente insiste em revelar nossa própria infelicidade, confusão e decepção através da nossa palavra, né? Pensemos seriamente nisso como estudante Rosa Cruz. Pois, como foi falado, a palavra, ela advém de uma parte da nossa função sexual criadora, portanto, ela é criadora. Nós já vimos em estudos anteriores que a palavra, ela constrói ou ela destrói, porque ela é um som, né? Também nós estudamos, outra coisa que estudamos, que a laringe espiritualizada, não é essa que nós temos, nós espiritualizamos a laringe. Ela terá a função de falar a palavra criadora. Hoje, ajudamos a laringe para falar palavras, mas estamos longe das palavras que falamos ser criadora. É isso que nós vamos ver nessa segunda parte, como é que isso vai acontecer, né? E o fato de que a laringe se espiritualizará para falar a palavra criadora, também chamada de palavra perdida, também chamada de fiat criador, advém do fato que no passado nós já falamos a palavra criadora. Só que nós falamos a palavra criadora totalmente orientados pelas hierarquias criadoras responsáveis pela nossa evolução numa época chamada época lemúrica, quando através das nossas palavras nós dávamos formas e nomes à onda de vida animal e à onda de vida vegetal. O que está se buscando agora nesse esquema de evolução é falarmos a palavra criadora conscientemente, sem a ajuda de nenhuma hierarquia. Essa é a diferença daquilo que nós falamos e daquilo que nós falaremos. Depois estudamos a tão mal compreendida, nos tempos materialistas de hoje, inclusive, né? Muitos consideram como perda de tempo, uma força maravilhosa criativa que chama imaginação. E vimos que, pelos ensinamentos Rosa Cruzes, a imaginação ela é primordial. Ela é um dos fatores mais importantes. Ela é um dos fatores fundamentais da nossa vida. Afinal, a imaginação ela será a faculdade espiritualizada que dirigirá a criação. Então, a laringe falará a palavra criadora, mas quem vai dirigir a criação para chegar a essa fala será a força da imaginação, né? Depois, um pouquinho mais à frente, nós estudamos um pouco sobre a mente, nosso veículo mais recente, aquele que nós ganhamos agora, como germe, né, de uma onda de vida especialista em material mental chamados senhores da mente. E vimos que ainda há muito que evoluir, pois a mente, nossa mente hoje, para a grande maioria de nós, não é nem um corpo ainda, ela é um veículo. E vimos também que há exceções para irmãos e irmãs que, pela terminologia Rosa Cruz, seguindo o caminho da iniciação Rosa Cruz, alcançaram o grau ou de adepto, ou logicamente de irmão maior. Para esses irmãos e irmãs, seres humanos, eles já possuem o corpo mental e não a mente. Nós vimos também que a mente é o instrumento mais importante que nós temos hoje. Por quê? Porque ele é um instrumento especial na obra da criação. Estudamos também que ela está localizada na região do pensamento concreto. Portanto, ela é composta de material ou de matéria da região do pensamento concreto. Ah, mas ela é do mundo, não é do mundo do pensamento? Sim, ela é do mundo do pensamento, mas dentro do mundo do pensamento, que é dividido em duas regiões, nós vimos isso na nossa reunião passada, né? Ela é composta exclusivamente hoje de material da região do pensamento concreto. E que também nós vimos também que é por meio dela que temos a consciência de nós mesmos, como indivíduos separados. Então, nós só nos conhecemos como indivíduos separados porque nós temos a mente. Antes de possuirmos a mente, nós não nos reconhecíamos como indivíduos separados, como vimos isso nas reuniões de estudos passadas, né? E outra coisa interessante da mente é que ela é o elo de ligação.
Nós, egos, obtemos a consciência de nós mesmos por meio da mente. Porque ela faz o elo, né? No desenho do lado aí dá para perceber que ela faz o elo entre nós, o ego, que somos nós, de fato, a individualidade, né? Com os nossos instrumentos, os nossos corpos. Corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos, que é a personalidade, né? Então, nós, individualidade, dirigimos a nossa personalidade por meio da mente, ok? E outra coisa interessante é que a gente usa a mente 24 horas por dia. Tenhamos consciência ou não, 24 horas por dia nós estamos usando a nossa mente. Aí uma primeira perguntinha. Por que a mente atualmente não está focada? Né? Nós vimos em reuniões passadas que a mente está desfocada. E essa é a grande dificuldade de a gente usá-la como deveria. Então, por que ela não está focada e por isso necessitamos tanto de experimentar as coisas aqui. Muitas vezes até a coisa sair da forma correta, né? É só olhar em volta nossa, você vê que tudo que é feito por nós sempre tem uma primeira versão, uma segunda versão melhorada, uma terceira versão melhorada e assim vai, né? Isso aconteceu com carros, acontece com geladeira, com batedeira, com tudo que você vê, esmalte para unha, aconteceu isso, que mais? Anéis, que mais? Tudo que você vê em volta, sapatos, roupas, tudo sempre teve que necessidade de experimentar para evoluir, né? Avião, exato, tudo que você vê. Agora, por quê? Qual é a causa que vocês acham que é isso? Carlos, eu vou chutar só o que eu acho, porque eu estudei, mas, na verdade, o que me pareceu que realmente ela ainda não foca direito, porque ela ainda é uma coisa, a mente ainda é incipiente, então não é logo a primeira imagem que está perfeita, como quando a gente está mexendo realmente com uma lente. Eu não sei se é isso, mas é só o que eu consegui. Sim, tá certo, porque ela é incipiente, né? Mas dentro da terminologia Rosa Cruz, quando um veículo está incipiente, ela tem um nome, né? Ele está num estágio ainda mineral, a gente chama. Isso, exatamente. E eu acho que uma outra coisa também é porque a mente ela está localizada no mundo, na região do pensamento concreto, e as ideias estão no mundo do pensamento abstrato, acho, né? Ou seja, ela tem que transformar essa ideia em pensamento forma. É isso? Será que eu chutei errado? Não, na realidade é o seguinte, o fato dela estar no estágio mineral de desenvolvimento, no primeiro estágio, todo veículo que está no primeiro estágio, isso aconteceu com o nosso corpo vital no período solar, isso aconteceu com o nosso corpo de desejo do período lunar, e isso também aconteceu com o nosso corpo denso lá no período Saturno, né? Toda vez que um veículo está no estado mineral, ele é um veículo incipiente, é um veículo que nós temos grandes dificuldades em trabalhar com ele, porque ele está no seu estágio ainda inicial, nós não sabemos direito o que fazer com ele. O fato dele trabalhar com pensamento forma não dificulta, tá? Porque nós precisamos de pensamento forma, né? A gente precisa ter o pensamento forma para depois conseguir fazer a tradução para o material de desejo, para o material etérico, para o material físico, né? Se nós ficarmos só com a ideia e a conclusão, nós ficamos como muitos irmãos e irmãs que ficam só sonhando e não conseguem passar dessa ideia de conclusão para uma coisa prática na região química do mundo físico. Por que isso? Porque lembram, gente, o objetivo nosso é criar na região química do mundo físico. Esse é o objetivo. O objetivo da nossa onda de vida humana, quando Deus criou a gente lá atrás, já criou com esse objetivo. Da mesma forma que os anjos têm como objetivo criar na região etérica do mundo físico, como os arcanjos têm como objetivo criar no mundo do desejo, como os senhores da mente têm como objetivo criar no mundo do pensamento, nós, seres humanos, temos como objetivo criar na região química do mundo físico, né?
Então, o fato de você criar só ideias e conclusões não resolve. Por isso que muitos irmãos e irmãs que nascem com configurações astrológicas e que demonstram dificuldades, né, ou até má vontade ou falta de vontade, de transformar as suas conclusões e ideias em coisas práticas, está fadado ao fracasso, né? E são fracassados mesmo. São fracassados, são sacaneados, são roubados, né? As ideias, os discursos roubados, etc e tal, né? E normalmente o cara fica meio birolo, né? Porque o cara fica, pô, eu que fiz, e os caras estão ganhando dinheiro em cima disso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não fez nada, você teve uma ideia só, né? Quem fez foi quem pegou a sua ideia e conseguiu traduzir isso para a região química do mundo físico, né? Mas a resposta, assim, mais curtinha seria essa mesmo que a Regiane falou. A mente está no seu estágio mineral de desenvolvimento e esse é o motivo pelo qual a gente tem que experimentar e esse é o motivo pelo qual não está ainda focada, né? Como deveria estar. Sim. O Carlos, no conceito, diz que, assim, está mesmo desfocada, o que produz quadros confusos e imprecisos. Exato. Por eficiência nossa em saber usar. Por exemplo, para um adepto e para um irmão maior, ela já está super focada. O que eles têm lá de conclusão e ideia, eles transformam em pensamento forma e daí, rapidinho, chega aqui a criação perfeita na região química do mundo físico. É só um detalhe isso, né? É, só um detalhezinho. É um detalhezinho. Mas chegaremos lá. Né? Bom, outra coisa interessante que nós vimos, e estudamos, foi muito importante, foram alguns exemplos, alguns métodos rosacrucianos, que estão no conceito, inclusive, né, para melhorar a nossa mente, ou seja, para aumentar a nossa eficiência em usá-la para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, isso é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que nós estudamos foi a importância da nossa persistência, da nossa insistência. Isso depende exclusivamente de cada um de nós. Ninguém pode fazer isso, senão cada um de nós, de executar o exercício matutino esotérico chamado concentração. Todos os dias, de domingo a domingo, sem férias, sem feriado, sem esquecimento. Isso é importante. Para que serve esse exercício esotérico, né? Ele serve para produzir em cada um de nós um maior poder de pensamento, ou seja, a gente conseguir ter a capacidade de pensar de uma maneira mais séria, mais concentrada, né? Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, que como a maioria de nós caminhamos pelo desejo, pela emoção e pelo interesse, o nosso pensamento está sempre contaminado por uma dessas três coisas. Isso deturpa muito o pensamento de desejo e muitas vezes faz a gente ficar pensando em coisas que não deveríamos, né? Como sacanear com as pessoas, como ganhar dinheiro, como ganhar na Mega Sena, como trocar o carro, como ganhar uma mulher, como ganhar um homem, e por aí por diante, né? A outra coisa importante como produto desse exercício, ele é importante porque por meio dele é que a gente consegue dominar o nosso corpo de desejos, né? A gente viu que a mente está atrelada, está contaminada pelo nosso corpo de desejos. E a concentração ajuda muito a gente exercer esse domínio sobre o nosso corpo. Não tem outra maneira. Não tem quem faça você dominar o seu corpo de desejo, senão você mesmo. Eu estou sempre frisando isso porque existem muitos, entre aspas, métodos e muitas promessas de tanta gente, de tantas pseudo-escolas, dizendo que você vai dominar o seu corpo. Eu consigo fazer você dominar o seu corpo de desejo. Não consegue, né? E adiantando mais um outro processo aqui que o Max Sendel fala bastante, existe uma outra linha de escolas também que diz que você não deve dominar o seu corpo de desejo, você deve matar o desejo, que é pior ainda, porque se você matar o desejo, você acabou com toda e qualquer disposição para fazer algo aqui no planeta Terra, né? Graças a Deus, a grande maioria de nós não vai por aí, mas tem muita gente que vai, viu, gente? Tem muitas pessoas que vão por essa ideia de matar o desejo, né? E Oi, pode falar. Desculpa, só por um dos motivos, uma das razões de ter uma tendência de um indivíduo, quando
se esforça para seguir nessa linha e começa a ter um início aí de dominar o corpo de desejos, tem a tendência de ser uma pessoa muito mais direta, né? Uma pessoa que não vai se deixar levar muito pelo contexto do social e começa a se tornar uma pessoa, como se diz aí, né? Até antissocial, ou dizer, talvez não seja essa palavra, mas mais brusca, mais direta, mais parecendo sem ter muita sentimento aí, né, no que fala, e ser pontual, né? Não é, vai, não vai. Exatamente, é uma pessoa de sim, sim, não, não. Isso. Entendeu? É uma pessoa que ela é temperada com sal, ela não é morna. E a maioria das outras pessoas que não estão estudando seriamente a parte espiritual não gosta desse tipo de pessoa. Exatamente. Tá? Não gosta. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque você acaba se tornando uma pessoa até meio que ranzinza, né? Exato. Perante a visão externa de quem não está nesse contexto. Exatamente. Né? Inclusive, essas pessoas, muitas vezes, elas ficam sendo... as pessoas temem, entendeu? Falar com essa pessoa. Porque essa pessoa é sincera, é direta, ela não sabe, ela não se deixa levar, ela é equilibradíssima. Tanto é equilibrada no sofrimento, como é equilibrada na alegria. Então ela não é arroz de festa, ela não é farofeira, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas adoram pessoas que sejam farofeiras, que sejam arroz de festa, que parará, que solta a franga, que faz o caramba quatro. Então, pessoas que têm autocontrole e dominar o corpo de desejos é ter autocontrole, não é bem visto hoje na sociedade, não é bem vista na sociedade, entendeu? Por isso que um dos companheiros, como o Max ainda fala, um dos companheiros fiéis do Dante Rosa Cruz é a solidão. Né? Por isso que quando a gente consegue ter um convívio com um grupo como esse que está aqui falando, a gente tem que dar graças a Deus, entendeu? Graças a Deus, porque isso é raro. Isso está se tornando cada vez mais raro. É só você olhar em volta de cada um de nós, né? E ver que é raro. Domingo à tarde, 17h33, estamos aqui se reunindo, virtualmente, inclusive, que é mais esquisito ainda, né? Para estudar assuntos pesados, densos, e que vai mexer dentro da gente, vai cutucar lá dentro, de cada um de nós, entendeu? Então, graças a Deus, né, tem esse tipo de oportunidade, de chance, né? E também não é somos nós que estamos fazendo não, tá? Tem muitos por aí fazendo. Eu, por exemplo, tem um grupo lá na França, da Rosa Cruz, a Centro Rosa Cruz de Paris, eu recebo. De 15 em 15 dias estão fazendo a mesma coisa. Tem outro centro lá em Londres, estão fazendo a mesma coisa. A sede mundial lá na Oceanside também está fazendo a mesma coisa. Ou seja, são grupos que vão se reunindo, né? E para discutir esse tipo de assunto, que é pesado, é denso, é duro, mas é necessário, se quiser desenvolver espiritualmente, né? É necessário, entendeu? E é gostoso, acaba sendo gostoso no final, né? Isso, agora você completou, Carlos, porque o ponto que eu queria também chegar, né? Muitas vezes a gente pode falar assim, se torna numa solidão, né? No contexto materialista, né? No contexto materialista. Ou seja, no contexto materialista, ou seja, para uma pessoa que está no mundo físico seguindo esse processo, quem vê de fora vai ver desta maneira, né? Não que a pessoa se sente na solidão, porque ela está tão cheia imbuída de luz e dos planos internos superiores, que não é uma solidão, né? Não, acho que não. É solidão para quem ainda está com um pé lá, um pé cá, entendeu? Para quem está com um pé lá, um pé cá é solidão, mas para quem não está com os dois pés do voo espiritual, concordo contigo, Glauco, não é solidão, não. Exatamente. Pode acontecer isso, mas assim é um momento de transição, né? E toda transição a gente tem as dificuldades. Assim, qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai mudar um contexto, a gente sempre fica com aquele receio, né? Que é o medo natural das coisas, né? Mas não é bem assim, né? Que a gente tem, a palavra que a gente tem para usar, né? Mas no contexto físico. Pode ir à frente. Eu acho que estavam falando aqui, pensando na medida em que a gente vai se dedicando mais, realmente, com sinceridade,
a gente vai ficando mais equilibrado. Então, aquela história, você não sente tão só, porque você se torna uma boa companhia para você mesmo, né? Eu acho que é por aí. Ah, sim, exatamente. Tanto é que é um barato, né? Ao mesmo tempo que a pessoa é tida como antissocial, quando começa a conversar com uma pessoa assim, as pessoas falam, nossa, você tem um papo agradável, você conversa de coisas bacanas, entendeu? É incrível, né? É uma dicotomia, né? Você fala, mas até então eu era um chato de galocha, agora eu sou um cara legal. Então, Carlos, olha você só, já Carlos, participou? esse exemplo que eu sempre tive comigo, né? Foi a Dona Maria José, né? Exato, é essa mesmo, é ela mesmo. A Dona Maria José, nossa, antes de eu começar, né? Antes de eu começar a estudar, né? Quando ela estava em casa, como ela prendia a sua atenção, aquela voz gostosa, os Exatamente, assuntos, né? O tema, meu, exatamente. é uma delícia. E era direta, né, Glauco? Então, aí Ela outro era, ponto que você ela era mencionou. direta e reta. É. Direta e reta. Então, se você falasse qualquer coisa, né? Verdade. Verdade. Ô, Carlos, você já participou daquelas reuniões que tem aquela embramação que você chega uma hora e você fala, você podia ser mais objetivo? Ixi, na empresa tem de monte. Nossa senhora, aí os caras saíram, todo mundo vai, vamos tomar café. Não é nenhuma nem duas. É a grande maioria. Nossa. Tá. O terceiro valor desse exercício matutino da técnica de concentração, que nos ajuda bastante, nos ajuda a obter o domínio para que a gente, quando começar a funcionar nos mundos suprafísicos, nós sejamos mais eficazes. Por que isso? Porque nesses mundos suprafísicos, quando eu falo de mundo suprafísico, eu estou falando de região etérica do mundo físico para cima, tá? Até o mundo de Deus. Esses mundos, as leis e os princípios são bem diferentes do que é agora, entendeu? Então, muitos de nós que começam a desenvolver as visões para funcionar na região etérica do mundo físico ou no mundo do desejo, né? Muitos ficam atônitos e não conseguem ser eficazes. Eles ficam até paralisados, né? E muitos, inclusive, acham que estão ficando até meio maluco, né? Falam assim, acho que estou vendo coisas. Estou vendo coisas e estou ficando atônito nessas coisas. Não, você não está ficando atônito. É porque como você não aprendeu a concentrar aqui, que é muito mais cristalizado, muito mais lento aqui, né? As vibrações são mais lentas. Você imagina nessas outras regiões e mundos, onde as vibrações são mais intensas, né? Muito mais, por exemplo, dentro no mundo do desejo, ao mesmo tempo que você está participando de um ritual, de um templo, se você não tomar cuidado, mesmo que está te passando um leão na sua frente, passa um monstro, passa uma pessoa, passa várias coisas, porque você não está concentrado naquilo que é o ritual. Se você concentrar naquilo que é o ritual, pode cair o mundo. É igual, como eu falei aqui, né? Igual quando a mesma experiência que a gente tem aqui, quando você lê um bom livro, né? Está lendo um bom livro em qualquer lugar, você está ali, está acontecendo um monte de coisa em sua voz, você não está vendo nada. Você chama concentração, poder de concentração. Então, exercitar isso aqui tem um privilégio maravilhoso de fazer funcionar lá, né? Tem no nosso site, tem um curso de concentração que foi coletado por um probacionista antigo, para não dizer velho, tá? Antigo, experiente para dedéu, que é o Guerre, né? A Ela, inclusive, conhece bem ele. Tá lá no site nosso. Faça aquele estudo, né? Aquele curso, quantas vezes quiser. É um curso de você fazer com você mesmo, tá? Muito bom o curso. Eu já fiz ele várias vezes. Vira e mexe eu faço ele para cada vez mais aprimorar, tá? De graça tá lá, só entrar lá e ver e fazer, né? A outra coisa interessante que nós vimos é a prática da concentração durante o nosso dia a dia, que é diferente da prática do exercício. Por que é diferente? Porque primeiro é o momento que você a faz, né? Na concentração durante o dia a dia, você está fazendo totalmente na sua consciência de vigília, né? E você faz aonde? Aonde você está lá na fila de condução, esperando lá o ônibus, o metrô, sei lá o quê. Está num banco, está dentro do avião, está numa fila de espera, está em casa mesmo e reserva um horário lá, 15, 20 minutos para fazer, né? Que assunto? Qualquer assunto que você quiser, seja que ser levado. Uma imagem de um Cristo bem vivo, né? Não é um Cristo sanguentado, morto lá, decepado, é um Cristo vivo, um Cristo alegre, um Cristo
Também não é um Cristo dando risada, tá? Alegre, que eu digo, é um Cristo fervoroso e iluminado, né? O Cristo que você quiser, o Cristo que você tiver vontade de ver, tá? Não é o Cristo do pintor famoso Salvador Dalí ou caramba quadro, nada disso. É a imagem do Cristo que você quiser. Ah, eu gosto muito do Cristo de olhos azuis e cabelos cacheados. Tá bom, pode ser, desde que isso te ajuda na concentração. Não tem erro nenhum. Ah, não, mas veja bem, estamos na época de ser polite, né? De ser politicamente correto. Tem que ser um Cristo negro e não sei o quê. Tá bom, se isso te ajuda, não tem problema também. O importante é o assunto da concentração, não é a modismo nem nada, entendeu? Ah, mas está muito difícil, Cristo. Tá bom, então pega um ciclo de vida de uma flor, desde quando ela é semente até ela desabrochar, também vale. O nascer do sol, o pôr do sol, o voo de um pássaro, então são assuntos que não te dá o desejo do negócio, mas te faz prender a concentração. Outra coisa que nós vimos também é o cultivar o pensamento abstrato, né? Pensamento abstrato, lembra, ao cultivar o pensamento abstrato, você está mexendo com o seu veículo espírito humano, que também está no mundo do pensamento. E é um dos melhores exercícios para você desatrelar a mente do corpo de desejos. É o exercício que eu mais gosto de fazer, tá? Particularmente falando. E aí, quais são os temas para exercício? Estão vários. Você pode, por exemplo, como está o desenho aí, né? Estudar sobre esquema de evolução, obra de evolução, caminho de evolução. Tem muita coisa legal. Inclusive, tem vários vídeos nossos sobre esses 3 assuntos maravilhosos, estão todos no conceito, né? Escutar música erudita, quantas vezes quiser, aonde você estiver, outra coisa bacana, né? Estudar a ciência da matemática, qualquer uma, fazer sudoku, fazer conta, não fazer conta, ficar lá vendo número e etc e tal. Hoje tem muita coisa legal de fazer matemática aí, né? Ou só estudar astrologia Rosa Cruz. Tem os nossos cursos, tem os corretores, tem as pessoas que te ajudam, tudo de graça, sem comprar nada, né? E o outro é aprender e persistir na prática da adaptabilidade. Nós vimos, inclusive, que todo o nosso adiantamento e progresso dependem da nossa capacidade de nos acomodar por nós mesmos a todas as novas condições que estão sempre acontecendo, que nós perdemos muito. Mas muito. Vocês não sabem quantas oportunidades nós perdemos por causa dessa insistência em achar que eu quero ficar no meu cantinho, que eu tô quietinho, que tá bonitinho, que ninguém me enche o saco, e nós perdemos a oportunidade. E todo fracasso está nessa insistência de não praticar, tá? Quando você estuda astrologia Rosa Cruz, é fácil ver as oportunidades que as pessoas perdem. Em cima de espirais e espirais, através da progressão em trânsito, você vê as pessoas perdendo oportunidade. De monte. Ah, mas então você sai correndo e fala para elas, não adianta. Não adianta, porque a pessoa não vai entender. E pior ainda, a pessoa pode te chamar de invejosa. Você vê um negócio para ela fazer, você fala para ela assim, você está com inveja, porque eu tenho isso e você não tem. Então, fica quieto. Né? Está aí o silêncio maravilhoso para você fazer. Né? E a última que nós vimos também é estudar e praticar uma religião cristã séria. Não é? Tem muitas religiões cristãs que não são sérias. Tem muitas religiões cristãs que de cristianismo não tem nada. Né? Vocês olhem em volta, estudem. Tem internet aí para ver, tem muita coisa interessante para ver. Porque nós vimos que devido à nossa tendência ao intelectualismo, o estudante Rosa Cruz, a maioria dos estudantes Rosa Cruz, quando começam na Rosa Cruz, a grande maioria são intelectuais. Dá para contar nos dedos, que eu vi, de pessoas que entraram na Fraternidade Rosa Cruz pelo lado do coração. Lembro talvez de 1 ou de 2, talvez 3, mais do que isso não. Grande maioria intelectual. E aí tem um grande risco, né? Porque a pessoa fica apaixonada pela lógica, pela razão e não sei o que, etc e tal, e vai desgarrando o seu coração. Então tem muitos estudantes Rosa Cruz hoje que nós conhecemos, que vocês devem conhecer também, que são intelectuais, não são estudantes Rosa Cruz, são intelectuais. Tanto é que tem uma dificuldade danada de falar de Bíblia, de falar de coração, de falar de coisas devocionais, dificuldade danada de falar. Né? Por quê? Porque cultiva só o lado intelectual da coisa. Isso vem lá desde os tempos de Max Sendor, não é de agora não, entendeu? E é perigoso por 2 motivos, né? Nós vimos isso nas reuniões passadas, né?
é perigoso por quê? Porque uma pessoa dessa tem grande chance de sair da Rosa Cruz e não se realizar espiritualmente. Outros têm grandes chances de fundar outras Rosa Cruzes, né? Tem um livro do Guerra, que também está no nosso site, chama... Como é que chama aquele livro mesmo? História da Fraternidade Rosa Cruz, acho que é isso, né? E lá ele fala, lá ele descreve todas as Rosa Cruzes que foram fundadas, inclusive a partir da Fraternidade Rosa Cruz de Max Sendel, e as causas pelas quais, vocês vão ver lá as causas pelas quais, todas elas são intelectuais. Todas elas são intelectuais, não tem nenhuma causa devocional, entendeu? Eu fundei a outra porque devocionalmente a Fraternidade Rosa... Não, porque a pessoa não conseguiu entender que o segredo é desenvolver cabeça, coração, cabeça, coração, cabeça, coração, e foi só com cabeça. E só com cabeça, gente, dá água. Inclusive, também vimos isso, está lá no conceito. Se a pessoa ir muito por cabeça, cristaliza, chega até perder os átomos sementes e perder a chance de evoluir nesse caminho de evolução. Lógico que antes disso vai acontecer muita coisa com a pessoa, ela vai morrer muitas vezes de doença consultiva, ela vai ter muitos problemas e tal, mas mesmo assim, sabe como o livre-arbítrio do ser humano é terrível, né? Você pode fazer o que você quiser, inclusive se autodestruir, que é o caso dos fracassados que a gente viu lá no conceito. Então, para evitar qualquer tem aí, pratique uma religião cristã séria, né? Seja católica, seja protestante, não interessa. Mas qual eu vou escolher? Teste, veja aí uma que seja interessante, veja aí uma igreja interessante para frequentar, que tenha padres ou pastores sérios, tem muitos por aí, tem muitos que não são sérios, também tem muitos sérios, né? Vão atrás, é interessante, estude a religião, leia, né? Leia os sacramentos, leia a cultura, leia a história, né? Veja como é que funciona, veja a parte devocional. Tem um livro chamado Coletâneas de um Místico, de Max Sendel, que ele ensina exatamente como um estudante Rosa Cruz como ele deve participar de uma religião cristã, né? Como é que ele deve, né? Então é importante isso. E isso ajuda muito, isso alavanca demais, acelera muito o nosso desenvolvimento espiritual na Fraternidade Rosa Cruz, por incrível que pareça, tá? Os livros da Corinne Line, por exemplo, que foram solicitados pelo Max Sendel para escrever, são todos devocionais. E tem vários deles que estão no nosso site. E nós estamos sempre traduzindo novos livros dela, justamente para ajudar nesse tipo de coisa. E Corinne Line era católica, certo? Tá vendo? Né? Então, interessante, né? Bom, vamos agora compreender a qualidade da nossa criação utilizando o que temos hoje. O que nós temos hoje? Nós temos o nosso tríplice veículo espiritual, nós temos a nossa mente, nós temos o nosso tríplice corpo. E qual a qualidade que a gente produz isso? Então, é a última slide da revisão. Aqui vocês estão vendo os 5 mundos, onde temos os veículos e corpos atualmente para nos manifestar, né? Então, temos também aí dividido todos os mundos nas suas 7 regiões, lembrando que qualquer mundo no universo sempre tem 7 regiões de diferentes densidades, sendo que a primeira região é a mais densa e a 7ª região é a mais sutil de cada mundo, né? Nós sabemos também que para cada um desses mundos nós temos um veículo, um corpo. Na região química tem o corpo denso, na região etérica o corpo vital, no mundo do desejo o corpo de desejos, na região concreta do pensamento a mente, na região abstrata do pensamento o espírito humano, no mundo espírito de vida o espírito de vida e no mundo espírito divino o espírito divino, não é? E aí a gente viu também, quando a gente quer criar algo, ainda que a gente o faça inconscientemente, a gente faz exatamente como Deus que nos criou, né? Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, então a gente não tem como fazer diferente disso, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente usa o nosso espírito divino, que lembra, o nosso espírito divino está correlacionado com o aspecto do Deus Pai, então a gente começa por aí, e a gente coloca em ação a nossa vontade. Nós vimos isso na reunião passada, tá? Isso daqui ainda é a última recapitulação. Em seguida, a gente usa o nosso espírito de vida, que está correlacionado com o segundo aspecto de Deus, que é Filho, que é o Cristo, e aí nós colocamos em ação a nossa imaginação. Então, a vontade, através da nossa ação, inicia a força da imaginação. Aí, com essas duas forças iniciadas, vontade e imaginação,
a gente usa o nosso espírito humano, que está correlacionado com o terceiro aspecto de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jeová, né? E é onde hoje nós, como egos, funcionamos na nossa inteligência, na nossa frequência de vigília. Cada um de nós aqui está funcionando de fato, na região abstrata, né? O região concreta, mundo desejo, etérica e química, você não está nesses lugares. Esses lugares está usando os seus veículos. De fato, nós estamos na região abstrata do mundo do pensamento, ego, né? E aí, com isso, com vontade e imaginação, a gente germina o que nós chamamos de ideia, daquilo que a gente quer criar, né? Após o que, com a ideia, a gente utilizando nosso veículo mente, a gente cria o pensamento forma. E aí o transforma em algo com matéria de mundo desejo, depois a gente envolve o material da região etérica do mundo físico e da região química do mundo físico, né? Mas atualmente jamais sai do gente que quer. Nós vimos isso também, né? Isso porque a gente viu que a nossa mente, ela não está focada de maneira a dar uma imagem clara daquilo que nós tivemos como ideia, né? Mas mesmo desfocada e ainda desfocada, ela produz alguns quadros imprecisos, alguns confusos. Daí a ideia da gente experimentar, criando formas envolvidas em matéria química do físico, que mostra o que a gente errou, e a gente volta de novo lá no ciclo, novamente lá em cima, vontade de marchar uma ideia, faz de novo aqui, não deu certo, vai, e a gente viu alguns exemplos, um exemplo interessante que a gente teve essa vontade de imaginação, ideia de construir esse trem aí, né? A gente viu que na primeira vez saiu assim, na segunda vez saiu assado, na terceira vez saiu assado, e aí a gente foi tentar fazer e até na última vez saiu assim, a gente ficou todo feliz porque conseguiu fazer, né? Só quem criou alguma coisa sabe o trabalho que deu e o quanto teve que fazer nesse sentido, né? Bom, aí tem uma perguntinha legal aí. Qual é a principal diferença de densidade entre uma ideia criada por nós e um pensamento forma também criado por nós? Qual a diferença entre o material que você usa para formar uma ideia e o material que você usa para formar um pensamento forma? Bom, a ideia, você usa a substância do pensamento abstrato, que é uma região menos densa, mas a diferença de densidade eu não sei. É isso mesmo. O pensamento forma... Isso. É a ideia projetada já através da mente e ela é revestida de material da região do pensamento concreto, portanto, ela é mais densa. Isso, exatamente. Essa é a principal diferença. A densidade do material para criar uma ideia é uma densidade menor do que a densidade para criar um pensamento forma, devido a estar em regiões diferentes, como você bem colocou. Beleza? Legal, né? Bacana isso. Bom, atualmente, como é que nós podemos, vamos ver agora, como é que a gente cria imagens mentais que hoje, devido às nossas incompetências, né, tem relação apenas com a forma. Por quê? Porque a mente, que é o veículo que eu uso para tal, nós vimos que ela começou o desenvolvimento no período terrestre, né, nesse período aqui, e esse período está relacionado com forma, né? Tanto é que a hierarquia é responsável por toda a evolução pelo terrestre, ninguém mais é do que senhores da forma, certo? Então, senhores da forma. Então, e mais, além de ser senhores da forma, nossa mente está no estado mineral e por esse motivo nossas criações aqui estão limitadas hoje, atualmente, às formas dos minerais, aos minerais, né? Então, a gente trabalha manipulando minerais, manipulando forma. Então a gente é capaz, por exemplo, de enxertar um ramo numa árvore, mas é uma forma, né? Um pedaço de uma forma de árvore, enxertando uma outra. Quem faz o trabalho de enraizamento e parari-pororó, não somos nós. Quem faz isso é o espírito da natureza ou o espírito do grupo das plantas, que são os anjos, mas está longe de ser o ser humano, tá? A gente pode até enxertar uma parte viva de um animal ou de ser humano em outras partes vivas, ter enxerto, fazer transplante, né? Mas é forma. Quem faz o negócio acontecer não somos nós.
Quem faz o negócio acontecer é a onda de vida que está ali. E obviamente ajudada por outras hierarquias, mas jamais a gente. Tanto é que a maioria das vezes que a gente tenta fazer isso no ser humano, muitos de nós têm que tomar o resto da vida remédios para rejeição e não sei o que, e nunca funciona direito. Sempre fica lá uma sequelinha lá, né? Porque a gente está trabalhando com a forma, não está trabalhando com a vida, né? Então isso é muito importante a gente saber disso, tá? Porque se a gente fica com a ilusão de que está trabalhando com vida. Fertilização in vitro, mesma coisa, trabalhando com a forma. Colocar o espermatozoide dentro do óvulo, isso é bico. Agora, fazer o óvulo e o espermatozoide fertilizar, isso aí, minha filha, depende. Primeiro que tem que ter, a gente já sabe disso, né? Para isso acontecer de fato e vingar, a gente sabe disso, né? Que o ato semente do corpo denso tem que estar na cabeça do espermatozoide, né? E a matriz do corpo vital tem que estar no óvulo, para depois ser transportada para o útero da mãe. Senão, não adianta nada. Por isso que quem já fez esse tipo, ou já viu isso ser feito, ou trabalha com isso, sabe que muitos não dão resultado, fracassam, né? Porque é forma, mas só com a forma. Parece que é vida, mas não é é né? É vida para quem acredita só no materialismo. Para quem é materialista e está vendo as coisas, aquilo lá é vida. Mas para quem é espiritualista ou quem tem visão do mundo da região da etérica ou do mundo do desejo, vê lá os elementos da natureza, as hierarquias e todos mais trabalhando lá, né? Invisivelmente a quem só tem olhos físicos, certo? Por isso que o bom cientista, aquele cientista que é bom mesmo, ele sabe que tem muito mais coisa do que aquilo que ele está vendo, e uma das primeiras coisas que ele faz é agradecer a Deus pela ignorância que ele tem. Isso é importante, né? Uma outra coisa interessante, que é uma perguntinha para vocês aí, é o seguinte: quando o médico enxerta um pedaço de pele humana em alguém para recompor o tecido que foi danificado, uma queimadura, um acidente, um enxerto, né? Ele está trabalhando com a vida ou não? Se está trabalhando com a vida, por que está? Se não está trabalhando, por que não está? Bom, eu acho que ele está trabalhando com a forma, do mesmo jeito. Porque mesmo que se façam modificações, a vida já estava antes da modificação, vai continuar sendo a mesma vida, então ele não trabalhou com a vida. Exatamente, sempre com a forma, porque não é impossível a gente trabalhar com a vida, dado o estágio primário mental, que é o estágio mineral, entendeu? Então, não tem como. Por exemplo, teve até uma experiência no conceito, lá de 1900 e bolinha, ou 1800 e pouco, 1800, sei lá, uma época assim, que o cara falou que pesou a alma, né? E aí mostra no conceito que ele não pesou a alma, ele pesou o corpo vital, porque o corpo vital é do mundo físico. Mas ele não sabia que era o corpo vital, né? Então, continua em forma, nunca trabalha com a vida, né? Isso é importante, isso é muito importante. Como auxiliar invisível, a gente sabe que o estudante Rosa Cruz, à noite, depois de ter feito a retrospecção e ter feito a recuperação do seu corpo denso, pode lhe dar o privilégio de sair aí para curar pessoas. E nessa cura de pessoas, ele manipula a parte vital do corpo daquele paciente. Mas ele continua trabalhando conforme. Ele não consegue vitalizar aquilo. Ele apenas ajeita os átomos com seu spin e depois todo o trabalho é feito ao longo dos dias pelo próprio paciente na revitalização e na reconstrução do corpo, da forma, né? O espírito trabalhando na forma, mas ele não trabalha com a vida, tá? Agora, chegará um outro período próximo, chamado período de Júpiter, né? Onde a nossa mente será até certo ponto vivificada, ou seja, aí nós estaremos trabalhando já, todos os seres humanos, com o que chamamos de corpo mental. Então, o veículo mente finalmente atinge o estágio de corpo vital. E neste ponto, ela consegue trabalhar com um nível de vida que é o que nós vamos ver aqui. Neste momento, né, nós poderemos imaginar formas que viverão e crescerão exatamente como hoje fazem as plantas. Nós não vamos trabalhar com as plantas, tá? Mas nós conseguiremos imaginar formas que viverão e crescerão como plantas, né? Então aí começamos a trabalhar com
um nível de vida. Que vida que é? Vidas que que serão criadas e que crescerão. Então, elas só são criadas e crescerão. Então, são vidas que se manifestam tanto na região química do mundo físico, né, estágio mineral, como na região etérica do mundo físico, né, exatamente como as plantas hoje fazem, certo? Então, a gente vai isso lá no período de Júpiter, para todos nós que chegarmos lá inteiros, sãos e salvos, ok? Aí depois, um pouquinho mais para frente, né, pouco tempo mais para frente, certo? Nós estaremos vivendo no período de Júpiter. E aí no período de Júpiter, a gente... Vênus, né? Vênus. Oh, desculpa, período de Vênus, desculpa. Período de Vênus. Aí lá no período de Vênus, a mente, nosso corpo mental, ele vai ter adquirido um certo grau de sentimento, né? Ou seja, material do mundo do desejo. E aí, neste momento, nós poderemos criar coisas com um outro nível de vida. Vida que pode crescer, viver, crescer e sentir. Exatamente como hoje a onda de vida animal faz. Lembrando de novo, nós não criaremos animais, nem trabalharemos com animais. A gente trabalhará com formas que fazem basicamente o que os animais fazem hoje. Eles nascem, eles vivem, eles crescem e eles sentem. Todos os animais têm sentimento. Ah, mas tem sentimento igual ao nosso? Não. Todos os animais têm sentimentos, desejos e emoções somente das 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Então não é igual a gente, certo? E também não será igual a gente lá no período de Vênus. Mas será bem diferente de trabalhar só com a forma, né? E aí, logicamente, pela lógica, no período de Vulcano, que é o último período desse esquema de evolução, lá vai de novo nós, e nós conseguir, a mente vai chegar no estágio mais, vamos dizer, mais profundo, ou mais desenvolvido que ela pode chegar, que nós podemos criar, né? E nós vamos criar seres que vivem, crescem, sentem e pensam, certo? Com material da região do pensamento concreto, ok? Então esse vai ser o nível mais elevado de criação que nós podemos alcançar. Percebam, gente, que no período de Júpiter nós proferiremos a palavra criadora num certo nível, no período de Vênus proferiremos a palavra criadora num outro nível, e no período de Vulcano proferiremos a palavra criadora no maior nível que nós poderemos proferir nesse atual esquema de evolução, ao criar formas que vivem, crescem, sentem e pensam. Ok? Carlos, é mais ou menos que nem no filme Blade Runner? Lá falta um pedaço, mas é bem parecido. Lógico, mas é uma tentativa, né? Exatamente, mas não vai ser, pode ter certeza que as formas que vão criar, não vai ser essa forma que tem cabeça, 2 braços, 2 pernas e... Não é um Ctrl-C, Ctrl-V do que hoje nós temos, mesmo porque a forma que hoje nós temos na região química do mundo físico, quando você vai trabalhar na região etérica no mundo do desejo, você já não usa a mesma forma porque ela é totalmente ineficaz e ineficiente. Você tende a usar uma forma esférica. Quanto mais você desenvolve, mais você tenta ser esférico nos mundos suprafísicos, que é a melhor forma para você trabalhar naquelas áreas, né? Imagina você caminhar com pernas no mundo do desejo, com mãos, com braços, com olhos, é totalmente ineficaz, ineficiente, né? Por isso que não é adequado você fazer isso, né? Aliás, não só não é adequado, como você não é instruído para você fazer isso, né? E a mesma coisa vai acontecer lá no período de Vulcano. Não estou dizendo que nós vamos criar formas esféricas nem nada, porque também não tem essa capacidade, mas pode ter certeza absoluta que não serão formas que tenham a cabeça, 2 braços, 2 pernas, porque nós somos no período de Vulcano. Olha, período de Vulcano, o globo D vai estar em... uma boa perguntinha.
Olhando a figurinha aí, o globo D do período vulcano vai estar em que mundo? Faz a conta aí, gente. O globo D do período vulcano estará em que mundo? O mundo mais baixo aí é a região química, depois o de cima o etérico, depois o mundo do desejo, vai estar na região do pensamento Concreto. concreto. Então, é uma forma, né, uma forma constituída de material de pensamento forma. Então, não vai precisar de braço, de perna, de coração, de estômago, de intestino, de nada disso que nós temos hoje, certo? Então, isso é uma coisa importante para fazer. Vamos fazer uma perguntinha, vamos ver se dá para fazer perguntinha. Dá para fazer perguntinha aqui. Vocês conhecem o dom da duplicidade de corpos? Lembra disso ou não? A dama de azul? De você, exato, de você poder estar aqui nesse corpo, e aí você precisa funcionar alguns milhares de quilômetros daqui, não dá tempo de você chegar até lá, aí você vai lá e constrói outro corpo, funciona naquele outro corpo. O que você acha disso? Que nem Santo Antônio? Isso, igual Santo Antônio. Igual Christian Rosenkreuz. Sim. E aí? Igual o próprio Max Handel. E aí? E o que tem? Tá trabalhando com o que esse ser? Tá trabalhando com vida que cresce, sente e pensa? Tá trabalhando com vida que cresce? Tá trabalhando com vida que não cresce? Que ele trabalhando com o quê? Com que nível de palavra criadora um ser desse está trabalhando? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta que as pessoas podem perguntar aí por aí. O que vocês acham? Tá trabalhando com o quê? Ninguém sabe? Ninguém viu? Tá trabalhando com a forma, gente. Continua trabalhando com a forma. Tá? Por que trabalhando com a forma? Porque primeiro o corpo denso dele está num lugar retirado. Então, ele vai para lá, do outro lado lá, construir outro corpo, mas o cordão prateado dele está aqui, ligado a esse corpo. Ele vai lá, ele cria temporariamente um corpo denso, certo? Sutiliza ele com material etérico, trabalha com ele o quanto precisar, depois dissolve totalmente ele e volta para o corpo inicial. Então, trabalhando com a forma. Olha que incrível. Ainda é forma. Ainda é período terrestre. Não é período de Júpiter. Né? Para fazer isso, você tem que estar dentro da Rosa Cruz, do caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz, num grau chamado... Começa com I. Tem um L. Irmão leigo. Irmão leigo ou irmã leiga. Irmã leiga. Certo? Sim. Irmão leigo ou irmã leiga. Esse é o nível mínimo que você tem que ter para adquirir essa necessidade que faz você, logicamente, aumentar os seus horizontes de servir, de ajudar. Tá ok? Essa é uma pergunta legal para ser colocado nesse ponto, né? Perguntinha. Bom, assim podemos sacramentar atualmente o que primordialmente utilizamos para desenharmos as casas, modelamos as roupas e os meios de transporte. Então, o que nós usamos para fazer isto? Primordialmente, nós usamos o quê? Para desenhar casas, para modelar roupa, para criar meio de transporte, para desenvolver tal. O que nós usamos? Primeira coisa que nós usamos, o que é? A ideia, Imaginação. A imaginação. Imaginação, né? Certo? Vontade, imaginação. A partir da imaginação desencadeia todo o processo de criação. Só a vontade só não adianta muita coisa. Imaginação é que desencadeia todo o processo de criação, né? Certo? Outra perguntinha. Os senhores da mente, uma onda de vida especialista em trabalhar com material mental, atualmente trabalha somente com uma onda de vida. Qual é o nome da onda de vida única que os senhores da mente trabalham? A humanidade. A onda de vida humana, exatamente. Ele não trabalha com a onda de vida animal, nem a vegetal, nem mineral, só com a gente, certo? Olha que privilégio, hein? E a gente nem muito obrigado fala para eles. E a grande maioria de nós nem sabe que eles existem.
Que coisa, né? Ingratidão. Oh, ingratidão. Bom, agora vamos ver como estamos nos desenvolvendo para chegar ao ponto de sermos especialistas para qualquer onda de vida no futuro. Olha que interessante. Que necessitar aprender a construir um corpo denso. Ou seja, um corpo formado de material da região química do mundo físico. Nesse esquema de evolução, ou nos infinitos esquemas de evolução que esse Deus que nos criou criará, ou até em esquemas de evolução de outros deuses lá do 7º plano cósmico, lá embaixo, de outros sistemas solares, lembra disso, são milhões e bilhões e bilhões, não é assim? Que poderão precisar de uma onda de vida especializada em criar um corpo denso, formado de material da região química do mundo físico, né? Vamos ver como a gente está se desenvolvendo para chegar a esse nível de especialização, né? Cumprindo o desejo, a vontade, o princípio pelo qual Deus nos criou, né? Nós, atualmente, nós, seres humanos, como uma onda de vida, nós começamos a nossa evolução lá no período de Saturno. Todo mundo sabe disso, né? Nesse período, tinha uma onda de vida que estava no seu estágio humano. Essa onda de vida era os senhores da mente, certo? Ou seja, os senhores da mente eram a humanidade lá no período de Saturno. Então, eles trabalharam com a gente, né? Que nesse período nós éramos os minerais, então nós estávamos no estágio mineral, né? E, obviamente, nós vimos aí que atualmente ele só trabalha com a gente. Ele não trabalha com outras ondas de vidas inferiores à nossa, atuais, né? Nem com animais, nem com vegetais, nem com humanos, nem com minerais. Eles trabalham com anjos, trabalham com arcanjos, trabalham com os próprios senhores da mente, com qualquer outro ser que esteja desenvolvendo a mente, mas não trabalha com quem não tem mente. Quem não tem mente hoje, animais, vegetais e minerais, certo? Os atuais animais, como onda de vida, começaram a sua evolução no período solar. Nesse período solar, os arcanjos estava atravessando o seu estágio humano, ou seja, os arcanjos era a humanidade no período solar, certo? Então, eles trabalhavam com os animais, porque os animais, começando a sua evolução no período solar, os animais estavam no seu estágio mineral, né? Então, o estágio mineral do período solar eram os animais. Agora, os arcanjos trabalham com duas ondas de vida. Trabalham com os animais, onde eles são o espírito grupo deles, e trabalham com a gente. Por que trabalham com a gente? Porque nós temos corpos de desejos e nosso corpo de desejos ainda não está totalmente desenvolvido. Os arcanos fazem um bom trabalho com a gente, desde que a gente responda às suas vibrações, e isso só acontece em pessoas que estão desenvolvendo-se numa escola própria para isso, né? Ele não tem nada a ver com minerais nem com plantas, certo? Então trabalha só com quem tem corpo de desejos, que hoje são as duas ondas de vida, nós e os animais. Bom, os atuais vegetais ou plantas, como onda de vida, começaram a sua evolução no período lunar. E nesse período lunar, uma onda de vida que estava atravessando o seu estágio humano é a onda de vida dos anjos. Ou seja, os anjos era a humanidade do período lunar, né? E nesse período lunar, os anjos, eles trabalharam com as plantas ou vegetais, que nesse período estavam no seu estágio mineral, porque eles começaram a evolução no período lunar, portanto, todo mundo que começa a sua evolução nesse período, ele está no seu estágio mineral. Agora, os anjos são os dirigentes e guias da evolução vegetal. Ou seja, os anjos são espíritos grupos dos vegetais. Uma das funções dos anjos. Não são, todos os anjos são espírito grupo dos vegetais? Não necessariamente. Você lembra que os anjos têm várias funções, assim como os arcanjos, tá? E uma coisa interessante é que os anjos não têm nada a ver com os minerais. Ou seja, eles só trabalham com quem tem corpo vital.
Quem tem grupo vital? Os vegetais, os animais e nós. Ah, mas por que os anjos trabalham com a gente também? Porque o nosso corpo vital ainda não é totalmente desenvolvido. Se tivesse totalmente desenvolvido, a gente estaria trabalhando na região etérica do mundo físico, tão consciente como nós trabalhamos na região química do mundo físico. Isso você só alcança a partir da primeira iniciação. Ok? Lampejos acontecem quando você está no grau de discípulo. Lembra? Estudante preliminar, estudante regular, probacionismo, discípulo. Mas assim, 100% consciente é quando você começa a atingir o grau de irmão leigo, tá? Primeira iniciação menor, no mínimo. Nós estamos no estágio humano, ou seja, somos a humanidade do período terrestre. E quem é que hoje são os minerais? Está no estágio mineral? Os minerais, né? Então, tipo assim, mas ficou meio confuso isso. Não, entenda assim. O mineral é sempre a onda de vida que faz a base do globo que você está evoluindo. Então, é ela que dá o material, a matéria-prima para você evoluir. Então, hoje os minerais é que dão as matérias-primas para a gente evoluir, né? Nosso corpo denso é formado de mineral, né? Um divino mineral. Lá na época dos anjos, quem fazia essa crosta, esse material, eram os vegetais. Nos arcanjos eram os animais e lá no período de Saturno eram os nossos. Então, sempre quando se fala que uma onda está no estágio mineral, é porque ele faz a base, ele dá a matéria-prima para outros seres construírem corpos que precisam evoluir. Então, dá matéria-prima para esse tipo de coisa. Então, hoje, por exemplo, o estágio mineral está sendo passado pela onda de vida mineral, né? O estágio humano está sendo passado por nós e somos nós que trabalhamos com os minerais nesse período, certo? E é interessante até saber isso, né? Porque aí a gente começa a pensar uma coisa muito interessante. Se somos nós que trabalhamos com os minerais nesse período, que estão no estágio mineral, o que será que vai acontecer no futuro, né? Então, tá aqui, uma quantidade de minerais para vocês verem como a gente trabalha. Hoje nós catalogamos, a ciência catalogou 32 classes ou variedades estruturais de cristais, só de cristais descobertos atualmente, né? Então aqui nós temos todos os sistemas de cristais descobertos, mapeados, estudados, né? Aqui estão as classes minerais, vejam vários tipos de classes, bonitinhos, etc e tal. Aqui também a gente classifica esses minerais por tipo de dureza, classificamos eles por características externas de brilho, classificamos eles também por tipo de clivagem e fratura. Clivagem é como você consegue quebrar, tá? Cada vez que você quebra, que faz que quebra, etc e tal, alguma coisa assim. Também podemos classificá-lo por gravidade, por cor, por fluorescência, por traço, por mácula, germinação e por ali, pororó. Então vocês veem que, por exemplo, só de cristais a gente já consegue catalogar tudo isso. Se você ver cada mineral que você for estudar, você vai ver o trabalho que já foi feito em cima deles, né? E, obviamente, esse trabalho foi feito não por curiosidade nem nada, mas para a gente tentar usá-los da melhor forma possível e, obviamente, a grande maioria para a gente ganhar dinheiro em cima disso, né? Então, tem minerais de tudo quanto é jeito aí, né? Desde diamantes, etc e tal, até galeno, carbono, silício e outros materiais, né? Que a gente, só olhar na tabela periódica, vocês vão ver os minerais que a gente descobriu, certo? Mas tem muitos outros que nós não descobrimos ainda, ok? Graças a Deus, né? Pelo menos assim, tem muita coisa que a gente não consegue fazer ainda com eles para o mal, né? Tenta fazer para o bem, apesar de que muito a gente faz para o mal, né? Mas de qualquer maneira, tudo isso faz parte desse estágio da gente conseguir trabalhar com esses animais, com esses minerais, dando forma, criando coisas concretas, como laptops, aviões, automóveis, móveis, né? E agora, se um dia a gente vai ser a onda de vida responsável pela evolução do que hoje é a onda de vida mineral, é muito bom a gente conhecer, né? Cada vez mais sobre o que são, suas espécies, suas variedades, né? Só para ter uma ideia, a gente está vendo que a gente desenvolve muito em cima deles, a gente trabalha muito em cima de minerais. Nosso corpo é formado de mineral. Vai o seu corpo faltar, por exemplo, um mineral qualquer aí, o zinco, o selênio, o ferro,
e você vê o estrago que acontece no seu corpo por faltar o mineral, né? Mesmo porque a gente não consegue hoje viver sem minerais, da nossa vida inteira, tudo que está fazendo tem origem mineral. No período de Júpiter, né? Olha que interessante. A onda de vida que estará no seu estágio, a onda de vida estará no estágio que hoje está no mineral, estará atravessando o seu estágio vegetal. Então, tudo que hoje é atualmente mineral terá uma existência análoga às plantas. O que é análogo às plantas? Quer dizer justamente o seguinte, que hoje, o mineral de hoje, lá no período de Júpiter, ele terá um corpo denso e um corpo vital, né? E a nossa faculdade imaginativa criará minerais, hoje que é minerais, né? Criará formas com ele e dará vitalidade a ele. Corpo denso e corpo vital a ele, né? Já no período de Vênus, a onda de vida que hoje é mineral estará passando pelo estágio animal, que significa que ele terá um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos. E nós poderemos formar minerais, dar vitalidade a ele e dar sentimento a ele. E por fim, lá no período de Vulcano, né, o que hoje é mineral estará atingindo seu estágio humano. Mineral, então, terá corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e um veículo mente. E nós poderemos criá-los dando forma, vitalidade, sentimento e ainda manifestação dos pensamentos concretos, ou seja, pensamentos forma, né? Isso é importante de saber nesse sentido. Então, a nossa faculdade imaginativa estará tão desenvolvida, teremos essa capacidade, né? De não só de criar a forma, mas dar vitalidade, sentimento e capacidade de fazê-los pensar com pensamentos forma, né? Agora, vamos falar um pouquinho da palavra criadora, cada vez mais com poder, e que necessitará que, para que isso aconteça, que haja absorção desses nossos 3 veículos espirituais, espírito divino, de vida e humano, gradualmente. Por que precisa disso? Porque eles estarão tão desenvolvidos que eles não vão se manifestar mais como corpos, ou seja, estaremos conscientes de trabalhar com eles. Da mesma forma que hoje nós estamos conscientes de trabalhar com o corpo denso, e muitos de nós conscientes de trabalhar com o corpo vital, o corpo de desejos, aos poucos nós vamos começar a ter a consciência de trabalhar com o espírito humano, espírito de vida e espírito divino, né? De maneira consciente, exatamente como hoje trabalhamos com o corpo denso, né? E como é isso que vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte maneira. No final lá de Júpiter, né, o nosso veículo que nós conhecemos hoje com o espírito divino, ele vai absorver o espírito humano. Então, o espírito divino estará potencializado pelo espírito humano. Então, nós não vamos ter mais o espírito divino e o espírito humano. Nós vamos ter o espírito divino parrudo, um super espírito divino. De maneira que a gente vai entrar lá no período de Vênus com esse espírito divino, com tudo que nós aprendemos com o espírito humano, ou seja, com a quinta essência de tudo que absorvemos via alma emocional do nosso corpo de desejos, linkando isso com o que o Luiz falou lá na reunião do domingo retrasado, certo? Alma emocional, quinta essência do corpo de desejos, alma emocional, alimenta o espírito humano. O espírito humano totalmente alimentado, vem o espírito divino e absorve esse espírito humano. Então, o espírito divino vai ser parrudão, certo? Analogamente, no final do período de Vênus, o nosso espírito divino também absorverá o espírito de vida, da mesma forma, né, que aconteceu lá. Ou seja, o espírito de vida, ou seja, a quinta essência de tudo que absorvemos via alma intelectual do nosso corpo vital, certo? Então, corpo vital, aprendemos tudo com ele. Esse corpo vital vira alma intelectual. Essa alma intelectual é alimento do espírito de vida. O espírito de vida fica parrudão. No final do período de Vênus, o espírito divino absorve o espírito de vida. Então, no final do período de Vênus, nós não teremos mais um espírito humano e um espírito de vida separado, mas o espírito divino potencializado
pelo espírito humano e pelo espírito de vida. E aí, lá no finalzinho do período de Vulcano, com o espírito, o que vai acontecer? A mente nossa, olha que importante, né? A mente nossa será absorvida pelo Espírito Divino. Então, olha que interessante. Só no final do período de Vulcano, a mente, que vai ser um corpo mental, né, totalmente desenvolvida, chegará a um estágio de completude o suficiente para o nosso veículo Espírito Divino absorver, né? Então, no final do período de Vulcano, nós teremos um Espírito Divino potencializado com tudo o que aprendemos nesse esquema de evolução, usando o espírito humano, o espírito de vida e a mente. Por isso que nós seremos um Criador completo. Por isso que nós seremos exatamente, aí de fato e ativamente, a imagem e semelhança de nosso Deus Criador. Certo? Ou seja, nesse momento, no final do período de Vulcano, no final da 7ª revolução do período Vulcano, nós adquiriremos o que chamamos de poder da alma. O que é o poder da alma? O poder da alma, conceito Rosa Cruz. O poder da alma é o fruto, né? O resultado de todo o trabalho da nossa ação, a ação do ego, em cima do nosso tríplice corpo. O corpo desejo, o corpo vital e o corpo denso. Nesse trabalho diário que nós estamos fazendo agora esse trabalho, tá? Diário, todo dia. Esse trabalho a gente está coletando a todo momento a quintessência disso tudo e amalgamando por meio da tríplice alma. A tríplice alma é alimento para o nosso tríplice espírito, né? É um alimento. Então, o tríplice espírito não se alimenta direto do corpo, ele se alimenta através da alma. Né? E a alma é a quintessência do corpo. Então, todo o trabalho que a gente faz de resgate das coisas boas, a alma só tem coisa boa, a alma não tem coisa ruim, certo? Ela alimenta o tríplice espírito. Por isso que tem todo esse esforço na Fraternidade Rosa Cruz de você ter autocontrole, você ter autodomínio, de você não destruir o seu corpo denso, você não acabar com o seu corpo vital, você não se desenvolver, não deixar se levar pelo corpo de desejos para desejos, prazeres inferiores, negativos, que vão te destruindo. Porque, gente, naturalmente, isso é natural, sem nem esforço, fazer nenhum esforço, o corpo de desejo está destruindo o corpo denso. E o corpo vital está sempre construindo o corpo denso. Se ele não faz nenhum esforço, já conhecendo isso, imagina então se a gente fizer um esforço como nós fazemos, né? Então, se deliciar de prazeres materiais, voltar a sua vida só para ganhar coisas, e dinheiro, e riquezas, e fama, e poder, e vamos viajar, e vamos se divertir, vamos beber, vamos comer, vamos não sei o quê, vamos transar, vamos não sei o quê. Isso vai destruindo o seu corpo denso, vai acabando com ele. Isso está mais do que provado, é só você ver ao seu redor, ver seus parentes, ver os seus hospitais, ver o dia a dia, ver a televisão, ver qualquer coisa que você vê é uma destruição de corpos densos, né? Então, todo esse trabalho de concentração, de autodomínio, de estar sempre ter desejos superiores, sentimentos superiores, emoções superiores, do seu relacionamento com as pessoas, terem relacionamentos de irmãos e não relacionamento de interesse. Né? Eu gosto da pessoa porque a pessoa, tudo que eu quero fazer, ela faz comigo. Eu viajo, eu como o que quiser, e não sei o que, essa pessoa é muito legal, essa pessoa não é legal. Essa pessoa não é legal. Se essa pessoa for materialista, pior ainda. Trabalho seu, gente, não é mais de fazer. Nós não estamos aqui para fazer resgate de ovelha perdida, né? Ah, não, é porque eu vou puxar a pessoa, né? A gente vê esses casos. Não, olha, eu vou casar com o fulano porque o fulano é assim, mas quando eu casar o fulano vai ser assado. Não vai ser assado. As pessoas, você não muda as pessoas não mudam. Quem muda é a própria pessoa. Se a pessoa não quer mudar, ela não muda. E você perde tempo se relacionando com tais pessoas. Como diz ali, como o Glauco lembrou da Dona José, uma das fundadoras do Centro de Campinas, eu vou lembrar do marido dela, o Dr. Hélio, que falava assim, ele preconizava as palavras de São Paulo e falava assim: não jogue pérola aos porcos. O tempo seu é curto. Foque nas coisas boas. Relacionamentos é importante tê-los, mas mantenha o relacionamento firme com pessoas que pensam igual a você, que estejam dispostos a desenvolver espiritualmente. Com os demais,
é um relacionamento de irmão distante. Você lá, a pessoa cá. Se a pessoa não quer ir para a parte espiritual, se afaste dela. Não fique perdendo tempo com ela. Isso vale para tudo. Para papai, para mamãe, para titio, para titia, para irmão, para colega, para amigo, para chefe, para quem for. O tempo nosso é curto. Quem tem 60 anos deve ter quanto? 10, 15 anos de vida a mais aqui? Quem tem 50 deve... Teórico, tá? Porque na prática pode ter alguns minutos de vida só. Alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Você não sabe. Então, para que perder mais tempo? Né? Então, nós estamos vendo aqui que o processo que está sendo feito é um processo maravilhoso, um processo lógico. Está sendo aberto para a gente segredos que muitos gostariam de tê-los. E de vivê-los, e vivenciá-los, e saber para onde está indo e como tem que estar indo. Agora, você pega tudo isso daqui, ao invés de botar na prática, você sai daqui e continua vivendo o seu reme-reme, sua vidinha porca e destrutiva, você está fazendo duas coisas. Primeiro, você está negando o conhecimento que você tanto pediu. Segundo, você está provando que ainda você é muito ignorante. Né? Então, isso se chama poder da alma. Agora, o poder da mente criadora, que também é um fruto desse trabalho, é justamente o quê? O resultado do nosso desenvolvimento desse veículo, que hoje é em forma de nuvem, né? Que é um veículo, mente, ao ponto de chegar a corpo. E quando chegar ao corpo, ao ponto de executar a palavra criadora nos mundos físico, de desejos e do pensamento, como vemos agora, né? Ou seja... Durante toda a passada evolução, nós vamos desenvolvendo nossos poderes latentes, transmutando-os em poderes dinâmicos. Né? A última perguntinha. Sabemos que nos 3 próximos períodos, ou seja, no período de Júpiter, de Vênus e Vulcano, o Espírito Divino absorverá nessa ordem, o Espírito Humano, depois o Espírito de Vida e depois a mente, como eu acabei de falar. O que acontecerá com os nossos corpos denso, vital e de desejos? O Luiz falou isso lá na reunião dele. O que acontecerá? Posso arriscar? Vai lá. No período de Júpiter, o corpo denso vai ser transmutado e suas forças são adicionadas ao corpo vital, que o corpo vital nesse momento atinge a perfeição. No período de Vênus, o corpo de desejo será o nosso veículo mais denso, daí é ele que atinge a perfeição. Então, a gente diz que no período de Vênus, o corpo denso e o corpo vital, ele é absorvido pelo corpo de desejos. E daí, então, já foi tudo absorvido. No período de Vulcano, é a mente que será perfeita, e aí ela terá adquirido a capacidade de criação. Isso mesmo. E vou complementar, então, a sua resposta, dizendo justamente o seguinte, que aquilo que for alma consciente, depois, né, absorvida lá no corpo de desejos, a alma, né, ela é absorvida lá na sétima evolução do período de Júpiter, pelo Espírito Divino. Né? Mesma coisa a alma intelectual no espírito de vida, a mesma coisa a alma emocional no espírito humano, complementando o que a Regiane bem colocou. A Regiane colocou de corpo para alma e eu estou falando de alma para espírito. Olha que beleza, né? O trabalho do corpo gera a alma e a alma alimenta o espírito divino. O espírito, cada um na sétima revolução, na sexta e na quinta de cada um dos períodos aqui subsequentes, né? Legal? Bom, para terminar, o que acontecerá depois de tudo isso? Depois, quando que chegar lá na sétima revolução do período Vulcano, estaremos lá, plenos, maravilhosos, criadores, felizes, contentes, nos abraçamos, chegamos ao fim, até que enfim, não aguentava mais. O que vai acontecer, né? Olha que maravilha que o conceito Rosa Cruz dos Cosmos nos traz. Após o fim do período de Vulcano, ou seja, após o finalzinho desse período centenário de manifestação, vai haver um longo intervalo de atividade subjetiva. Nessa atividade subjetiva, nós vamos absorver tudo o que aprendemos. Nivelará a
o estágio de desenvolvimento de todos os seres humanos, nossos irmãos e irmãs, dos bilhões de espíritos virginais da onda de vida humana, que estão hoje renascidos e os que não estão renascidos, que é uma fila enorme, né? Dado a nossa ignorância de não querer ter filhos nem filhas, né? Mas graças a Deus os destinos dão um jeito, não é verdade? O lado de lá tem bastante gente, mas todos esses seres lá no finalzinho do período vulcano estarão absorvendo tudo o que aprende e através das atividades objetivas nivelando o desenvolvimento, exatamente como acontece, nós estudamos aqui também, numa noite cósmica, né? Só que é uma grande noite cósmica, é a última grande noite cósmica. É a fantástica grande noite cósmica que vou ter lá no final do período vulcano. Nós absorveremos tudo que nós vamos aprender. Depois de absorvermos tudo que aprendemos, a gente submerge novamente em Deus, de quem todos nós viemos, e daí aqui está o final do que o Santo Agostinho falou, de Deus viemos e para Deus voltaremos, né? E aí, no alvorecer de outro grande dia de manifestação, nós reemergiremos como os gloriosos colaboradores de Deus, num novo grande dia de manifestação desse Deus que nos criou, né? Então, você vê que não existe fim. É o que a gente fala, a vida não tem nem início, nem fim. Tem estágios de aprendizagens, de absorção, de novas aprendizagens, de absorção, de novas aprendizagens, de absorções, né? Então, no final do período vulcano vai acontecer isso. Ah, o esquema de evolução vai ser igual? Talvez não. Ah, vai ser diferente? Vai ser diferente. A grande diferença é que quando a gente começar um novo grande administração, nós começaremos com uma onda de vida especializada em formar corpos ou em ajudar ondas de vida que precisam de corpos formados pela região do pensamento, da região química do mundo do físico. Aí, só para terminar, se vocês acham que a região química do mundo físico é a região mais densa que existe no universo, ledo engano. No próprio conceito Rosa Cruz no Cosmos, nós já vimos esse estudo, dizendo que existem mundos muito mais densos do que a região química do mundo físico. E que nós, nesse dia de manifestação, não precisamos lidar com tal. Que existe, está entre nós e tem seres evoluindo lá como tem seres evoluindo aqui. Beleza? Então, gente, para terminar, a gente termina aí agora a segunda parte, né, desse maravilhoso capítulo, Desenvolvimento, Futuro e Iniciação. Estudamos aí o finalzinho da palavra criadora e que nós vimos nesse ponto. Nós recapitulamos o que nós vimos lá na primeira parte, depois nós vimos como o nosso processo criativo vai nos ajudar, em especial, vai ajudar uma onda de vida que já evolui entre nós, nesse esquema de evolução e que nós descobrimos aqui, que é a onda de vida hoje, que está no seu estágio mineral. Nós também estudamos o que acontecerá com os nossos 3 veículos espirituais até o final desse esquema de evolução, ou seja, o que acontecerá com o nosso espírito humano, nosso espírito de vida e nosso espírito divino, o que acontecerá com a mente, até lá, né? E por fim, o que acontecerá conosco depois de terminar esse esquema de evolução. Eu sugiro aqui que assim que estiver disponível lá no nosso canal do YouTube, né, todos nós aqui revisemos, estudemos muito, com muito detalhe, esse maravilhoso estudo, né, para que a gente consiga consolidar esse conhecimento e que aumente para nós a admiração que nós temos pelos ensinamentos Rosa Cruzes. Agora vamos fechar essa reunião de estudos e nos preparar para participar da oficiação do ritual devocional do Serviço do Templo, rezando a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti.
Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em plena harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Legal. Gente, hoje é dia 10 de julho e na reunião de hoje vamos estudar